igreja, comendo, respirando, bebendo Jesus. Que bom ouvir os sais, ó Senhor Jesus, amém. Maravilhoso é ter comunhão com Deus. Ó Senhor Jesus, que bom é ter comunhão com Deus. Ó Senhor Jesus, que bom é ter comunhão com os irmãos. Ó Senhor Jesus. Acho que a gente podia cantar, invocar teu nome. Aqui. Senhor Jesus. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Como é bom ter comunhão com Deus. Como é bom ter comunhão com os irmãos. Ó Senhor Jesus. E agora, irmãos, nós vamos desfrutar de um outro hino que se chama Invocar Teu Nome. Ele está na parte dos hinos novos, se você tem o inário verde. E o título dele é Invocar Teu Nome, se você tem o inário azul. Senhor Jesus. E ele começa assim: invocar Teu nome é o meu prazer. Salva com poder todo o meu ser. Quero só Te ouvir, Teu bom prazer cumprir. Perto está de Ti e Tua vida adquirir. Ó Senhor Jesus. De fato, irmãos, na correria, né, dos nossos dias, às vezes nós esquecemos. Pode até ser que nós nos esqueçamos de invocar o nome do Senhor. Mas Ele é tão doce, tão precioso, que Ele se faz ser lembrado, que é o nosso prazer. Ó Senhor Jesus, por isso que invocar Teu nome é o meu prazer. E salva com poder todo o meu ser. Ó Senhor Jesus, você crê, irmãos, que você é salvo por invocar esse nome? O nome do Senhor Jesus? Amém. Invocar esse nome também nos traz alegria. Quando você invoca o nome do Senhor, você fica alegre? Invocar Teu nome, alegria traz, mas não só alegria, irmãos. Segurança e paz, gozo mais e mais. Oh, quero Te invocar, vida assim provar e salvação ganhar. Oh, Senhor Jesus! O nome do Senhor nos traz alegria, nos traz segurança. Na realidade, o nome do Senhor nos traz tudo o que nós precisamos. Porque o Senhor não somente tem, como Ele é tudo que eu preciso. Então, se você precisa de alegria, o nome do Senhor pode te proporcionar alegria. Se você precisa de consolo, o nome do Senhor te proporciona consolo, segurança, paz, alento. Irmãos, o nosso Deus é todo inclusivo. Amém? Por isso vamos cantar esse hino com total intenção naquilo que nós estamos cantando. Sabendo que o nome do Senhor, Ele pode nos salvar de nós mesmos. Ó, Senhor Jesus. Por ele vivo, clamo e bendigo, que é o finalzinho do refrão, sabe? Bora? Amém. Amém. Sim.
Sim. Sim. Amém. Que doce nome. Amém. Amém. Acho que muito pouco. Pouco. Quer que eu tente qual? O refrão ou a estrofe? Estrofe. Ó Senhor Jesus. Invocar teu nome é o meu prazer. Salva com poder todo o meu ser. Quero só te ouvir, teu bom prazer cumprir. Perto estar de ti, tua vida adquirir. Invocar teu nome. Invocar teu nome, alegria traz, segurança e paz, gozo mais e mais. Quero te invocar, vida assim provar e salvação ganhar. Ó Senhor Jesus, que doce nome, precioso nome, glorioso nome, é o nome de Jesus. Por ele vivo, clamo e bendigo, só este nome é o nome de Jesus. Invocar teu nome. Invocar teu nome, Alegria traz. alegria traz, Alegria traz. segurança e paz, gozo mais e mais. Senhor, nós queremos te invocar. Quero te Ó, vida assim invocar, provar. vida assim Ó, e salvação provar. ganhar. E salvação Ó, ganhar. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, Invocar teu nome. teu nome, alegria traz, Segurança e segurança e paz. paz, gozo mais e mais. Quero te invocar. Quero te invocar, Vida assim provar. Senhor, nós vida queremos te assim provar nessa provar noite. e salvação ganhar. Ó Senhor Jesus, Você pode dizer que esse nome precioso? precioso, maravilhoso, Maravilhoso. ó santo e glorioso, Santo glorioso. é o nome do nosso Senhor Jesus. No nome de Jesus, sou renovado, sou transformado, glorificado, no nome de Jesus. Invoca teu nome. Invocar teu nome é o meu
Ele é o seu prazer. Senhor, que o Senhor seja o nosso prazer nessa noite. Salva com Senhor, vem nos poder salvar de nós mesmos. todo o meu ser. Oh, quero só te ouvir. Quero só te ouvir. Teu bom prazer. Se nós queremos estar perto. Perto A tua palavra fala que perto de está o ti, sino daqueles que tua te vida invocam. adquirir. Vamos repetir a primeira estrofe? Invocar teu nome É o meu prazer. é o meu prazer. Senhor, vem ser o nosso prazer, vem ser o nosso motivo. Salva com poder todo o meu ser. Quero só te ouvir. Teu bom prazer cumprir. Perto está de ti. Perto Nós queremos está estar mais parecidos com o de ti. Senhor. Tua vida adquirir. Que doce nome, precioso nome, glorioso nome, é o nome de Jesus. Por ele vivo, clamo e bendigo, só este nome, o nome de Jesus. Invocar teu nome. Invocar teu nome, nos traz alegria. alegria. Oh, tu és a fonte da nossa alegria, Senhor. Segurança e paz, gozo mais e mais. Quero te invocar, vida assim provar e salvação ganhar. Ó Senhor Jesus. Oh, invocar teu nome, alegria traz. Invocar teu nome, alegria traz. Alegria traz. Segurança e paz, gozo mais e mais. Quero te invocar, Vida assim provar e salvação ganhar. Ó Senhor Jesus, quão precioso, maravilhoso, santo, glorioso, é o nome de Jesus. Sou renovado. Sou Sou transformado. Glorificado no nome de Jesus. quão precioso, maravilhoso, santo, glorioso, o nome de Jesus. Sou renovado, sou transformado, glorificado no nome de Jesus. Senhor Jesus, quão precioso e maravilhoso. Irmãos, esse Deus, Ele é maravilhoso para mim e para você. E Ele quer nos ver cada vez mais desfrutando da sua palavra. E para que a gente possamos desfrutar, irmãos, ricamente dessa palavra que Ele tem nos falado nesses últimos dias, você acha que o inimigo ele está satisfeito? O inimigo ele não quer ver a minha alegria, Alfredo. Não quer ver também a sua alegria. Ele não quer ver eu e você desfrutando cada vez mais desse Deus precioso, desse Deus maravilhoso. Tivemos, irmãos, uma semana tão turbulada, com tanta turbulência, tantas preocupações. Mas o Senhor, Ele é maravilhoso. Ele é glorioso. Ele nos mostrou, irmãos, esse ambiente, eu acho que aos 44 minutos do segundo tempo. E formamos uma força-tarefa
para estarmos aqui desfrutando desse Deus rico e precioso, para mim e para você. Nossa preocupação em dar o melhor para os irmãos, por isso que nós deixamos aquele local que tanto foi útil para nós. Mas chegou um momento, irmãos, que não havia mais como estar ali, devido à preocupação com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com os nossos idosos, com os irmãos com alergia, né, alérgicos. É por isso que a gente tem, irmãos, que nos entregarmos a esse Senhor. Ó Senhor Jesus. E estamos aqui para tocar na sua palavra, para desfrutar cada vez mais dele. Mas o inimigo, irmãos, ele tem investido maciçamente para nos tirar da sua presença. E hoje, agora à noite, quando a irmã Joséilza desceu do carro para entrar aqui, ela torceu o pé. E teve que ir para o trauma, e que a gente possa orar agora, ficar de pé, orar de 2 em 2, para que ela possa ser atendida o mais rápido possível. E que de nada mais grave possa acontecer com a nossa amada irmã. E orarmos para que ela amanhã possa estar aqui desfrutando conosco. Amém. Vamos ficar de pé, orar por ela. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus, dessa noite, Senhor, como igreja, nós nos entregamos a Ti, entregamos, Senhor, a nossa amada irmã Joséilza, para que ela possa ser atendida no Hospital do Trauma o mais rápido possível. Ó Senhor Jesus, queremos estar dependendo de Ti. Nada podemos fazer, mas temos um Deus que é poderoso, um Deus que é infinitamente cheio de misericórdia. Coloca, Senhor, os bons médicos para atendê-la, para que ela possa, Senhor, se recuperar e amanhã ela possa estar aqui, Senhor, desfrutando conosco. Tu és o nosso Deus, Tu tens feito, Senhor, maravilhas no nosso meio e nós cremos, Senhor, que Tu há de continuar nos enchendo cada vez mais com a Tua vida. Que não possamos, Senhor, tirar o foco de Ti, que possamos, Senhor, cada vez mais estar na Tua presença. Na Tua presença nós recebemos luz. E nessa noite, Senhor, pedimos a Ti que possa amarrar toda a ação do maligno. Tudo aquilo, Senhor, que possa nos tirar da Tua presença. Tirar os Teus filhos, Senhor, do desfrute da Tua palavra. Por isso que essa noite abençoe esse ambiente. Seja com o irmão que vai falar. Que ele possa, Senhor, ter sabedoria no seu falar. E que possa nos encher cada vez mais com a Tua presença através do seu falar. Abençoa-nos, Senhor. Em nome de Jesus, entregamos essa reunião a Ti. Louvado seja o Teu nome. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus, né, por mais uma reunião. O ambiente pode ser diferente, mas o Espírito deve ser o mesmo. Amém? Temos que ter o mesmo encorajamento. Ó Senhor Jesus.
Amanhã nós vamos desfrutar propriamente do alimento diário, né? A quarta semana que estamos vendo, onde tem o título de Em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E hoje vamos desfrutar uma palavra adicional, amém? Que a gente colocou como título, né? A operosidade da fé. E a gente quer tentar mostrar isso, né? Baseado aqui na quarta-feira do alimento diário também. Alguns exemplos que a gente vai ver que quando a fé é concretizada em nós, a gente pode ver o sobrenatural. As coisas podem acontecer. Mas para isso você precisa crer. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, como vamos falar um pouco de fé, nada mais propício do que a gente falar sobre Hebreus capítulo 11, versículo 1. Amém? Onde fala algo, né? Contrário ao raciocínio lógico do homem, que tem que ver para crer. Esse é o raciocínio lógico do homem. Mas o de Deus é o contrário. Você tem que crer para ver. É o contrário. Então aqui diz o seguinte, versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Vamos repetir comigo? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então a gente começa a ver que a definição de fé é totalmente fora dos padrões humanos, racionais. E é assim que a gente tem que viver. Porque o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz assim, que o justo vive por fé. Então a gente não vive pelo que a gente vê. A gente precisa viver pelo que a gente não vê. E quando a gente crê nisso, nessas coisas, a gente vai ver o impossível, vai ver o sobrenatural, e as coisas vão acontecer na nossa frente, e a gente vai dizer, até para tirar todas as possibilidades que o homem foi que fez, e dizer assim, aí só Deus, aí foi Deus mesmo, porque foge de toda a lógica humana. Bem? Ó Senhor Jesus. E eu queria começar com Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3. O livro de Tessalonicenses, que fala exatamente sobre essa operosidade. Capítulo 1 de Tessalonicenses, o versículo 3, diz assim. Vamos ler o 2 e o 3, tá bom? Se damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu tirei essa frase da operosidade da vossa fé. Os Tessalonicenses, irmãos, eles mostraram tal fé que o Espírito Santo, já que toda a Escritura é inspirada por Deus, falou dessa fé operante deles. Eles não apenas só acreditavam, eles partiam para fazer na prática aquilo que eles ouviam. Então isso deu a eles o respaldo nessa carta aqui, 1 Tessalonicenses, de Paulo dar o testemunho da fé deles. Vamos ler um pouquinho aqui, versículo 4. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Ele está falando para os Tessalonicenses, serve para nós também que cremos. Versículo 5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, isso é, não era só um discurso, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação,
com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes, aqui o versículo 7 é bem enfático, viu, irmão? De sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Então, irmãos, isso é um elogio e tanto, né, para quem começou uma igreja que foi muito perseguida e que foi gerada em pouco tempo, para agora Paulo está dando esse testemunho, e eu não digo Paulo, já que a palavra é inspirada por Deus, para o Espírito Santo dar testemunho dessa igreja, que ela se tornou modelo, irmãos, para essa região ali todinha, né? Quem dera nós, igreja em Campina Grande, né, igreja que está representada aqui, possamos ser também esses modelos de fé para essas pessoas e para as pessoas que olham a gente. Amém. E aqui ele falou da operosidade da vossa fé. Isso é, a fé só opera quando eu pratico ela, quando eu dou todo o crédito a ela, né? Não é apenas crer de uma forma superficial, mas é assim, como Paulo disse, eu criei, por isso que falei. Vou parafrasear essa palavra, essa frase, eu disse assim, eu fiz porque eu criei. Então, eu pratiquei porque eu criei nessa palavra. Então, tudo isso, irmãos, né, essa igreja teve, e ela teve algo também, aqui já na segunda carta de Tessalonicenses, a gente já leu esses versículos algumas vezes, 1 Tessalonicenses agora, 2:13, que ele diz assim, outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, quem estava falando isso era Paulo para eles, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Aqui mostra a prova da operosidade da fé dos Tessalonicenses. E aqui o relato é que eles ouviram o falar de Paulo, que aparentemente era de homem, mas que vinha inspirado por Deus. Então, essa igreja, irmãos, ela estava muito alinhada, a ponto do Paulo, né, aqui o Espírito Santo, relatar essas duas coisas, né, a fé, né, e a prática dessa palavra que ele estava ouvindo. Eles não viam ali o homem, eles viam Deus falando pelo homem. E essa linha que eu queria tomar hoje, falando aqui, né, desse falar. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aqui no capítulo de Números, capítulo 13, fala que Deus, por meio de Moisés, mandou que o povo, né, que estava saindo do Egito, ele tinha prometido dar a terra, né, a boa terra, e ele manda Moisés escolher 12 espias. Desses 12 espias, né, estava lá Josué e Caleb. Eu vou tentar resumir para ganhar tempo. E esses dois, né, foram junto com os 10, totalizando os 12, e o que aconteceu? Eles voltaram dando um testemunho da terra. E todos, sem exceção, disseram que a terra era boa. Trouxeram até prova, um cacho de uva, que foi preciso com 2 homens trazer esse cacho de uva. Imaginem que cacho grande, né? E eles trouxeram para mostrar a prova que a terra era boa. Então, quando eles passarem, e as pessoas que foram como espias, e os que ficaram torcendo para que quando eles voltassem, dissessem coisas boas dessa terra. E eles começaram com esse testemunho, a terra é boa, ela mana leite e mel, ela tem isso, tem aquilo. Mas 10 disse, mas tem gigante. E se a gente for, a gente vai ser devorado como gafanhoto. Eu estou resumindo aqui o que o texto de Números 13 diz. E
o pessoal esperando, né, uma notícia boa da terra que Deus tinha prometido, começou a prantear, chorar. Disse, puxa, esperou tanto tempo para agora vir uma terra. É boa, mas a gente não pode entrar porque ela tem gigante. Ela devora os seus, né, aqueles que vão lá. E aí, onde entrou a coragem, né, do Caleb e do Josué. Aqui em específico, o Caleb disse exatamente, se o Senhor nos deu, a gente vai entrar. E a gente vai comer como pão, isso aí. Então, já mostra uma coisa, a gente precisa crer no que Deus fala. Por meio do homem, ali foi Moisés dizendo, que foi dada essa ordem para Moisés dizer para eles. Então Moisés passou para eles que eles precisavam formar, né? Eles formaram ali, cada um de cada tribo. Foram e quando voltaram com esse relatório, eles disseram isso. Então o povo, né, ficou ficou totalmente desmotivado. Perdeu, assim, entre aspas, né, a esperança de ter essa boa terra. Mas o encorajamento de Josué e Caleb para esse povo, né, eu creio que não foi de imediato. Eles falaram, mas a terra a gente pode entrar, porque se Deus disse que a gente entra, é porque a gente entra. E aí vem a operosidade da vossa fé. Eles criam que Deus falou que a gente podia entrar, e mesmo com obstáculos, mesmo com muros, com dificuldades, se Deus falou, ponto final. Eu não sei como vai ser, mas eu e você vamos reinar. É difícil, as tribulações vêm, mas eu não tenho medo, nem quero saber como, porque se eu for ver na minha razão, eu não tenho condição. Nós somos o pequenino rebanho, nós temos pouca força. Até saído daquele local para esse aqui, quantas lutas, irmãos? E ainda estamos tendo luta para isso. Mas a gente vai desistir? Não, porque o maior interessado nisso não sou eu, ainda que eu tenha interesse, mas com a realidade, só Deus tem esse interesse, de a gente ter o nosso local, e a gente vai ter, amém? Senhor Jesus, então não seja dificuldades que vá barrar você, não seja descrença, ainda que a lógica diga sim, eita, é verdade, não vai, não creia no falar, que não vem de Deus, creia naquele que vem de Deus. Por isso que o Josué e o Caleb disseram isso. Deixa eu ver se eu encontro esse versículo aqui, onde ele, né, pega, depois de todo mundo dito que a terra era boa, mas tinha esse problema, aí ele deu o encorajamento. Deixa eu ver aqui se eu anotar. Estou fazendo um resumo para entrar no que eu quero. 14, 6, amém. Pela justa cooperação. Então, ó, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que se espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, depois que eles disseram que a terra era boa, mas não dava para entrar, era gigante. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Irmão, não foi nem muito, né? Muitíssimo boa. E se fosse para uma coisa boa, você não fazia de tudo para entrar nessa terra? Com certeza, né? Se o Senhor se agradar de nós, vamos ler? Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nula dará terra que emana leite e mel. Todo mundo queria essa terra, irmãos, era o sonho deles. Mas na hora de executar o plano, né, de colocar em prática, tinha esse empecilho. Mas eles garantiram que a terra foi o Senhor que mandou. Tão somente, precisa fazer isso, ó. Tão somente não sejais rebeldes. Sabe o que é rebelde aqui? É não dar crédito ao que o Senhor está falando. Contra o Senhor. E não temais o povo dessa terra. Como? Ele é gigante, como eu não vou temer? Porque como gafanhoto vão comer, né? Vamos comer. Porquanto, como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Então, irmãos, essa palavra consolou eles. Ainda que eles fossem com o pé atrás, porque o gigante estava ali, e não é fácil a gente crer no que a gente não vê. A gente leu agora a definição de fé, é a certeza de coisas que você não vê. Olha como é difícil você crer. A gente que é acostumado a crer no que vê,
Normalmente, tudo que a gente faz, a gente mostra, ou quer ter razão, mostrar uma razão para dar justificativa, que isso aqui funciona, é desse jeito. Mas não é como eu penso, é como Deus quer e faz. Aí essa é a linha que a gente tem que tomar. Então, tudo que está se falando hoje, né, tem vindo por meio de profetas. Eu estava vendo, né, até botei aqui, né, e coloquei que no Velho Testamento existe essa frase: veio a mim a palavra do Senhor por meio do profeta fulano de tal. Deixa eu ver aqui um exemplo, que eu até anotei 2 exemplos bem rápido. Senhor Jesus. Jeremias 32:6. Jeremias 32:6. Ó Senhor Jesus. Encontraram? Jeremias 32:6. Aqui diz até o nome do profeta, mas vários cantos não diz, né? E diz assim: disse, pois, Jeremias. O que era Jeremias aqui? O profeta. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. Irmãos, aqui no livro de Jeremias, não só tem aqui não, tem vários lugares. E se você for para o de Ezequiel, até anotei, tem mais de 47 vezes essa frase: veio a mim a palavra do Senhor por intermédio do profeta. Então, se a gente começar a ver isso, quando essa frase, que é um comentário aqui na Bíblia, está dizendo isso, o que vinha abaixo, quem é que está falando? A boca pode ser de Jeremias, mas o falar é de Deus. É essa linha que eu queria tocar. Nós sabemos, irmãos, quem está falando hoje. Nós sabemos, né, que dizer quem é do Senhor, todo mundo vai dizer eu. E quem é por Gedeão, nem todos. Porque o falar do homem, eu vou me comparar a ele. E aí onde entra outra história. Deus, irmãos, ele fala por qualquer pessoa que der lugar para ele falar. Mas direção só dá por meio de um. Justamente para que não haja confusão, ou dois falar. Que dá entender que um vai para um lado, outro vai para o outro. Então Deus fala por meio, né, de um, para que não haja esse meio termo de pensar duas coisas. E aqui vem, né, Apocalipse diz, né, vamos abrir Apocalipse, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, versículo conhecido também. Ele diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, Deus falou especificamente para esse homem, João. João morreu com 100 anos. Ele passou uns 40 anos na ilha de Patmos, não sei, mas muito tempo na ilha de Patmos. E quando ele recebeu essa revelação, foi lá na ilha de Patmos, quando estava ainda padecendo, né, prisão. Senhor Jesus. E aqui, Deus levanta ele vê essa revelação, porque começa a revelação de Jesus Cristo para esse homem. Mas a finalidade dele notificar a João era essa, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Então ele estava sendo fiel. Se o profeta for fiel, ele vai falar exatamente o que Deus fala. Porque, irmãos, o livro de Jeremias também mostra que se o profeta falar coisas dele, dizendo que é de Deus, ele é fulminado. Então, uma grande responsabilidade de todos, né, que levam a palavra, de ser fiel. E a carta de Colossenses que nós estamos desfrutando, né, ela fala exatamente que Epáfras era fiel ministro de Cristo. Então ele estava lá
com certeza falando exatamente o que Deus falava, né? Por meio de quem? Do apóstolo Paulo. Senhor Jesus. 2 Timóteo 2,2 também fala isso. Senhor Jesus. Paulo, recomendando Timóteo, que era um jovem, diz assim: e o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas. Olha que palavra. Ó. Isso mesmo. Parece um repetidor, né? Mas isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, isso é, maduros, para instruir a outros. Então, a linha de Deus é sempre assim, irmãos. Não que fulano ou cicrano é melhor do que ninguém. Deus não faz acepção desse tipo de coisa. Mas escolher alguém para falar, Ele escolhe. Aí vem a história, eu vou tentar relatar também, para ganhar tempo, de Miriam e Arão. Miriam e Arão, eles falaram, eu vou lá, é bem rapidozinho. Êxodo 30, números 12. Deixa eu ver se é números 12. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Versículo 1, diz assim, ó. Olha o verbo que está aqui, ó. Falaram. Não é falei, é falaram. Quem foi que falou? Miriam e Arão. Olha agora. Contra Moisés. Até então não era por causa da palavra, mas era por causa da mulher cuxita. É assim que se pronuncia? Cuxita. Que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. Eles podiam até ter razão. Mas a reclamação aqui foi porque Moisés tomara a mulher cuxita. Um pouquinho na frente, para ganhar tempo, diz assim: e disseram. Irmãos, o versículo 1, a reclamação foi por causa que Moisés tomou a mulher cuxita. Mas o versículo 2 mostra que não era isso só. Era agora por causa de quê? Ó? E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? É uma interrogação. Não tem falado também por nós? Duas interrogações muito enfáticas. A resposta, não foi nem resposta, aqui um comentário diz: o Senhor o ouviu. Então, irmãos, volta aquele versículo que a gente sabe de cor, que a boca fala, que o coração está cheio. Na verdade, ele estava ali ou com inveja ou com ciúme de Moisés. Porque Moisés é quem trazia a palavra. Moisés é quem dava as ordens. Lembra do bezerro de ouro? Quando foi que foi criado o bezerro de ouro? Justamente quando Moisés se ausentou do meio deles e passou 40 dias e 40 noites lá no monte, recebendo as tábuas dos mandamentos, os 10 mandamentos. E por demorar esses 40 dias e 40 noites, o povo se alvoroçou, pressionou Arão, que fez o bezerro de ouro. Êxodo 32. Se quiser ver, está isso lá. Não vou ler para ganhar tempo também. Eu acho que estou falando para pessoas que conhecem essa história. Senhor Jesus. Então, lá, né, foi feito isso. É só o homem se ausentar da palavra profética que ele faz outra coisa de si mesmo. E quando ele faz outra coisa de si mesmo, faz uma aberração. Porque isso foi uma aberração. Quando perguntado a Arão o que foi que aconteceu, ele disse como se fosse um passo de mágica. Né? Eu estava aqui, pediram isso, botaram aqui e apareceu o bezerro de ouro como do nada. Não, irmãos, aquilo já tinha dentro do coração. Então, da mesma forma, a Miriam e Arão estavam ali como que reivindicando também falar por Deus. Mas a gente terminou, o versículo não terminou, e a Bíblia é muito, muito enfática, irmãos. Ela não deixa passar nada. E diz assim: o Senhor o ouviu. Eu vou trazer para os dias de hoje, no Novo Testamento, o Senhor conhece o coração de todos.
O Senhor conhece todo o nosso coração. Não adianta a gente estar passando por que não é, ou dizendo o que não é, porque Deus conhece o meu e o seu coração. Não adianta a gente estar fazendo, né? Porque se a gente faz isso, a gente está enganando não a Deus, mas a nós mesmos. Mas a nós mesmos. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Por isso a gente precisa chegar, né, de perto, né, estar perto do Senhor. Os irmãos desfrutando o hino aí, diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam. Você voltou ao Espírito, você se torna uma pessoa simples. Você se torna uma pessoa obediente. Você não questiona. Você simplesmente diz sim e amém. Isso é simples, irmãos. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aqui é Senhor Jesus. No Novo Testamento, Atos capítulo 2, versículo 14. Atos 2, 14. É dito assim, ó. Senhor Jesus. 2,14. Então se levantou-se Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos. Quem levantou-se? Pedro. Você conhece o trio Pedro, Tiago e João? Até no barquinho ele estava, não era? Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Mas desses três, um falava. Pedro. Eu pergunto, era o mais capaz de falar? Tinha mais capacidade de falar? A Bíblia fala que ele era indouto. Ele carecia de aprender a ler, nem sabia ler. Senhor Jesus. Então veja, Pedro levantou-se e falou algo que não é de um analfa. Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto. Olha o que ele estava tomando conhecimento. Atentai nas minhas palavras. Irmãos, uma pessoa indouta, ela não fala tão bonito como está aqui, não. E ela disse: atentai nas minhas palavras. Precisa atentar no que fala, porque ali, nesta hora, quem estava falando pelo Senhor era o Pedro. Senhor Jesus. Tem mais outro exemplo, capítulo 2, esse versículo todo mundo conhece, e falava aqui no versículo 42, ainda de Atos, viu? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então Pedro era apóstolo. E na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ele não era uma pessoa especial a ponto de ter uma hierarquia, uma posição. Talvez sim um reconhecimento. Deus fala por ele, mas nada mais. 43 diz: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Irmãos, aqui tem falando todos os que creram. Voltando para a operosidade da fé, por que a igreja em Tessalônica foi louvada? Por Deus? Porque a fé deles se tornou modelo. Chegou a ponto de eles se apoiar ou se espelhar no que eles faziam. Então, assim, não subestime, irmãos, mas perceba, quem fala por Deus? Se esse tal homem não fala por Deus, tem duas formas de você ver. Ou falar dele não se cumpre, o que ele disser não vai se cumprir, ou vai se cumprir. Se cumprir, é de Deus. Se não se cumprir, não é de Deus. E não é adivinhação, né? Porque muitos tomam a palavra profecia como adivinhar. Não, não é. Se você ver o livro de Jeremias, vai dizer, né, que esses que falam quando eu não falei, vão ser punidos, né? Vão ser punidos lá.
Então, uma coisa que a gente vê aqui, eles tinham doutrinas, e essa doutrina era essa dos apóstolos. Então, quem estava dando a direção era exatamente esses, que Deus estava usando para falar. Você acha que, como foi que Moisés chegou para dizer para aquele povo sair da terra do Egito? Falou da forma normal. Aí você disse, mas aquele estava na Bíblia, porque agora foi registrado, mas hoje também se pode falar, dando-se direção, não trazendo palavras extras, que não esteja, mas se você falar, apoiado no que está a nossa base de fé, a Bíblia, não tem diferença, irmãos, de Deus estar falando. É só você perceber, se é de Deus, vai permanecer, se não for, não permanece. Então Deus tem a sua direção, e usa homens para isso, Eu vou mostrar aqui outro. O Jó, não convencido da fé ainda, né, dizer assim, até que o dia que chegou ele vê que era Deus, ele só conhecia o Senhor de ouvir. E talvez seja a falha de alguns de nós, eu estou incluído, que se eu só ouvir, essa fé não vai ser operada em mim. A gente leu em 1 Tessalonicenses 2,13, que a palavra se cumpria naqueles que criam nela. Não foi assim que a gente leu lá, 2 Tessalonicenses 2,13? Então, pode até nem cumprir-se em você, e ser palavra de Deus, mas não necessariamente é porque não é de Deus, é porque eu não creio. Quantas vezes o Senhor curou as pessoas e ele não dizia assim, a minha fé, não foi Jesus que disse isso não, a minha fé te salvou, ele não dizia assim, mas ele dizia o quê? A tua fé te salvou, não é a minha fé. Isso mostra que é a palavra que faz a obra, não é você, mas ela opera se você crê. Aí eu teria esse título, a operosidade da vossa fé. Se a gente crê e for de Deus, vai acontecer. Se não for, não acontece. Não vai. Então temos meios de saber se é ou não é. E para os que estão em dúvida, a gente pode até dizer, se é de Deus, permanece. Se não for, não permanece. Não saia difamando, entre aspas, daquilo que você não tem certeza por não ter tido provado ainda. Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Ó Senhor Jesus. O versículo 7 diz assim: porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Não sei se vocês entenderam o que quer dizer esse versículo que eu estava falando. Porque Isaías diz que a terra cai com um propósito. Júlio gosta desse versículo, né, Júlio? Cai com um propósito de regar e dar fruto. Então, se essa palavra ela vem, rega, dá fruto, sabe o que vai acontecer? Você é abençoado. Mas não porque você é especial, mas porque você creu no falar de Deus. Então, assim, a gente, né, eu ganhei um título, né, justamente da quarta-feira, aqui do Alimento Diário, a gente está na quarta semana, que ele diz assim, ó, Senhor Jesus, a fé aciona o poder de Deus. É isso ou não é? Ela está ali. Mas quando você crê, acontece. E é isso que tem acontecido no nosso meio, eu digo, do viver da igreja, não só em Campinas, mas onde estão se praticando, o sobrenatural acontecer. Pessoas, por causa de uma frase, posso orar por você,
estão sendo tiradas de um suicídio que estava já pensando em fazer. Estão se voltando para o Senhor. E essa é a nossa função, irmãos. Não pegar essa palavra e ficar apenas superficial, apenas sabendo, conhecendo. Que isso é o mal da doutrina. Ela é boa, mas eu posso trazer ela para só conhecer. E se eu só conheço a doutrina, ela não opera. Eu preciso sim se basear nas doutrinas, isso é, nas verdades. Mas não é as verdades só que vai levar a vida. É a verdade com a prática da operosidade da fé. Não sei se deu para entender o que eu quis dizer. Senhor Jesus. E é isso que a gente precisa atentar, né? Eu não li, mas Isaías fala exatamente isso. A chuva cai justamente para isso, para esse fim, para que essas coisas aconteçam. Ó Senhor Jesus. O versículo, né, da quarta-feira do Alimento Diário também fala assim, ó. 1 Coríntios 2,5. Quem tiver o Alimento Diário pode acompanhar, mas se não pode ir para a Bíblia também. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Irmãos, a gente podia gastar um pouquinho de tempo aqui. Esse versículo é muito rico. Para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, irmãos. Não é sua capacidade. A gente vê aqui o Pedro falando, analfabeto. Não tenho nada contra o analfabeto, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ele é assim, bem-aventurado os que ouvem, né? Também tem, não precisa apenas saber ler, mas se ouvir também é bem-aventurado. Que essa fé opera em todos que creem, independente se você sabe ou não, se você é doutor ou não. Ela opera, se você crê, ela opera. Senhor Jesus. Porque essa é a função, né, da fé. Por isso que o Paulo, quando compartilhou ali sobre a igreja em Tessalônica, da operosidade da vossa fé. Senhor Jesus. E esse versículo diz que a gente não pode se apoiar em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, quando é que eu aciono essa fé? É só quando eu sei? Não, não é só quando eu sei. É quando eu coloco ela também nas pessoas. Quando eu falo do Senhor para as pessoas. É quando eu pego ela, né? No mínimo fazendo invocar o nome do Senhor. Se ela crer com o coração e confessar com a boca, não tem outra, irmãos. Está salva. Está salva. E isso é a nossa meta, salvar pessoas. Por isso, que a gente não está fazendo isso dentro dos nossos locais. A gente está fazendo isso na rua. É onde as pessoas estão precisando. E muitas delas já são cristãos. E não sabem disso. E nós estamos levando isso para elas. São pessoas que estão tão já chacoalhadas pelas circunstâncias da vida, que muitas delas testemunham, né, que estava querendo tirar já a vida. Então, irmãos, não vamos barrar o que o Espírito está fazendo. Vamos crer naquele que fala. Senhor Jesus. Estou já encerrando. Senhor Jesus. 2 Coríntios 10:10. 2 Coríntios 10:10. Ó Senhor Jesus. Essa carta de 2 Coríntios praticamente era Paulo reivindicando, né, o seu apostolado, já que eles não estavam mais querendo Paulo. E esse versículo 10, ele vai dizer exatamente isso. Ó. As cartas com efeito, isso eles falando de Paulo, as cartas com efeito dizem, são graves e fortes. Era muito duro o que Paulo falava. Para uma igreja que perdeu, como a igreja em Éfeso, o primeiro amor, a reverência pela palavra. Enquanto Tessalônica, a igreja em Tessalônica, isso é, os membros da igreja em Tessalônica, acolheram falar de Paulo, não como de homem, mas sim como em verdade é a palavra de Deus, os de Coríntios abandonaram. Não queriam isso. Achava que o que Paulo falava era muito forte.
Isso é muito forte. Como está dizendo as cartas, como é que é dito aqui? As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca. Porque quando Paulo estava presente, ele não era tão forte como era nas cartas. Por amor aos irmãos, ele não era. Mas é como se desprezasse o falar dele. É tirando, né, o que ele tinha falado. E a palavra, esse é o ponto fatal. Desprezível. Amados, a igreja em Éfeso perdeu o primeiro amor. E esse amor não é esse amor natural. Esse amor é o amor pela palavra. É isso que deu problema na igreja em Éfeso. Uma igreja que tinha, né, no início, vou ler aqui, Efésios, capítulo 2, Efésios não, Apocalipse, capítulo 2, logo no início ele diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Versículo 2, conheça as tuas obras, eles tinham obras, irmãos, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, coisas boas. Esses irmãos discerniam essas coisas, né, da igreja em Éfeso, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. Como foi que eles achavam mentirosos essas pessoas? Eles provavam, se eles falavam, o que eles falavam era de Deus ou não era, se acontecia ou não. Aí, no versículo seguinte, olha mesmo, capítulo 2, versículo 3, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome. Era uma igreja forte, irmãos? Forte. E não te deixasses esmorecer. Mas vem aquele porém, irmãos. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. E o Senhor dá até a dica: lembra de onde você caiu. Lembra de onde você caiu. E arrepende-te. Se isso acontecer conosco, dá tempo de você dizer, ou de você se arrepender e voltar. Não seja motivo de estar falando, mas de crer. Que ser simples e obediente, irmãos, é crer. Crer somente. Senhor Jesus. Vou relatar também outra situação. Essa a gente já falou alguma vez por aqui. Quando Moisés estava lá no monte com Deus, a primeira coisa é que quando Moisés veio ver aquela sarça pegando fogo e não se consumia, ele começou a se aproximar. Mas Deus não deixou ele se aproximar de qualquer jeito. Ele disse o quê? Tira a sandália. Não traga nada fora, né, de você. Agora você vai mostrar o que você é aqui e agora. Venha para cá. Mas ele disse o porquê que ele não podia vir até aquele lugar, né, com a sandália. Porque a terra é santa, irmãos. Um profeta não tem o direito de subir aqui para falar a sua mensagem, mas a mensagem de Deus. Esse é o profeta verdadeiro. Que ele não está aqui para dar opiniões, ele está aqui para ser como esses que Paulo falou em 2 Timóteo, que a gente leu agora, 2:2, falar fielmente, e falar como os profetas do Antigo Testamento: veio a mim a palavra do Senhor, né, ao profeta fulano de tal, dizendo, pronto, dizendo, já está dizendo, eu não estou falando de mim, o que você reclamar aqui, reclama lá de Deus, eu estou sendo um porta-voz, o que a gente tem que fazer é ser um porta-voz, porque se a gente misturar o nosso olhar com o de Deus, a gente vai cair em erros, Então, lá no monte, Deus consegue ver que o povo já tinha levantado o bezerro, já estava adorando, e o Arão disse: levantamos um altar e adoremos o Senhor, louvamos, tal, fazer festa. Irmãos, isso desagradou a Deus tal ponto que Deus mandou dizer a Moisés: o teu povo se corrompeu.
Aí Moisés começa a interceder pelo povo e devolve o povo para Deus, o teu povo, Senhor Jesus. Eu não falei do restante de Miriam, não foi? Que isso aqui também é importante. Quando eles disseram, Miriam, depois eu volto para aqui também, Miriam e Arão, né? Que Deus não fala só por ele. Não, isso aqui eu não posso deixar bater, não. Vamos lá. Ó Senhor Jesus. Números 12. Ó Senhor Jesus. Porque é melhor as palavras do Senhor do que as minhas. Eu posso não ser fiel na escrita. O 12 diz assim, ó. A gente parou no versículo 2, onde ele diz assim: o Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam. Olha, logo o Senhor disse, vamos ver, Moisés, Arão e Miriam. Vós três, sai da tenda da congregação. Isso é assunto para resolver lá fora, viu? E saíram eles três. Saíram quantos? 3. Mas veja agora. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam. Não, Moisés já não estava mais. Não chamou Moisés. Chamou Arão e Miriam e lhes se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras de entre vós. Ouvis agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Estava dando uma chamada nos dois. Não estava? Puxando a orelha de cada um ali. Eu, o Senhor, olha assim, se há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer ou falo em ele em sonhos. Não é assim. Versículo 7, não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Agora a gente vê que Deus tem o seu escolhido, irmãos. Por mais que eu queira achar que eu falo melhor do que fulano, do que cicrano, se Deus escolheu o irmão lá, aprove a ele saber quem é ele. A mão, ou melhor, o pé, não diga eu quero ser mão, porque se não for mão, eu não sou do corpo. Porque mesmo assim, querendo ambicionar o que não é seu, você permanece sendo do corpo. Você pode ir para outro canto, mas você continua sendo do corpo. Senhor Jesus. Então veja, não é assim com meu servo Moisés. Versículo 8. Boca a boca falo com ele claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem se afastou, Miriam ficou leprosa, Arão disse: o próximo vai ser eu. Recorreu a Moisés, Moisés ora aí, intercedendo logo por Miriam. Ele foi muito esperto, ele disse: o próximo vai ser eu. Pediu logo a oração, intercessão. Moisés orou, Deus curou, mas deu 7 dias. Você vai se recolher 7 dias e depois vai se juntar. E o povo ficou esperando até ela ficar boa para levar todo mundo junto. É isso que se dá, irmãos. Rebeldia. É você não dar crédito a quem Deus está falando. E a gente viu aí, e Deus o ouviu. Isso é muito pessoal. Mas a gente precisa estar no Espírito para a gente saber quem é que está falando por Deus. Nós hoje temos alguém que fala. E a gente precisa dar ouvidos ao Senhor. Por meio dessa palavra, né? Porque Deus fala a quem Ele quiser. Voltando lá para o bezerro de ouro, bem rapidamente. Deus disse para Moisés dizer para o povo. Porque eles já estavam lá adorando o bezerro, fazendo aquelas coisas. Quem for do meu lado, venha para cá, quem não for, fica do lado de cá. 12 tribos, e eles chegaram a dizer, né? Aí Moisés repassou o que Deus tinha dito. Quem for do lado de Deus, venha para cá. Somente a tribo de Levi veio. Só a tribo de Levi. As outras 11 tribos ficaram do outro lado.
Aí Deus mandou dizer por Moisés. Disse o seguinte, ele chamou primeiramente e não disse para que era. Era só para se posicionar. Você é de Deus, venha para esse lado. Quem não for, fique lá. Os que vieram foi a tribo de Levi. Depois Deus deu outra ordem. Cada um tira a espada, olha mesmo, isso é Velho Testamento. Hoje não faz isso. Hoje é no amor. E mate seu irmão. Foi Moisés que disse isso. Por mais que ele tenha visto milagres feitos por meio de Moisés, Deus dando essa ordem, você acreditaria nisso? É muito difícil. Hoje, por muito menos, ninguém quer tirar a espada. Porque é homem que está falando. Então, preciso provar o Senhor, estar perto do Senhor, seguindo o Senhor de perto. Então, assim, que a gente possa ter, irmãos, clareza. Como a gente viu, Deus fala claramente para aquele que dá a direção. Deus fala por muitos irmãos. Tem muitos profetas. Né? Se você for ver, que Deus pode usar. Cada um com a sua revelação particular. Mas a direção Deus dá por meio de um. Foi dado por Moisés, foi dado por Paulo, foi dado por Pedro, né? E tantos outros que vieram. Encerrando a esse definitivo, Judas, capítulo 1, versículo 22 e 23. Ó Senhor Jesus. Judas, capítulo 1, não é nem capítulo, é versículo, né? Versículo 22 e 23. Não tem capítulo, é só versículos. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Essa palavra. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Qual é a nossa? Se você creu, se você crê que isso é o falar de Deus, repasse. Se não, ora mais o Senhor. E faça a prova dele mesmo. Porque Deus quer falar e quer que a gente faça, que opere essa fé em nós. Que nós o pratiquemos, o que tem sido falado para nós. Então esse era meu sentimento de hoje, tentando puxar um pouco para a quarta-feira do alimento diário, que amanhã vai ser mais geral. Então que a gente possa orar ao Senhor, dizendo para Ele, né, o que a gente tem dúvida. Senhor, só eu estou assim? Mostra-me, e Deus vai mostrar. É o maior interessado. Jesus é o Senhor. Quem tiver algum sentimento, pode vir direto para cá. Amém. Vamos aproveitar e remir o tempo. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém? Mas eu toco muito esse sentimento de Ricardo em relação à nossa fé. Tem um exemplo na Bíblia que eu acho... Sempre que eu falo de fé, eu lembro desse exemplo. Quando Pedro estava preso e que as pessoas se juntaram, amém, obrigado, irmão. As pessoas se juntam para orar para Pedro ser liberto. Eu creio que ali tinha uma grande fé. Aquelas pessoas tinham uma certeza de que se eles se juntassem para orar, Pedro seria solto.
E de fato ocorre isso. Mas quando Pedro chega, acho que é Atos 12, irmão, não estou lembrado. Mas quando Pedro chega, eles ficam em dúvida. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque o que eu percebo, pelo menos na minha experiência, o que falta em mim é mais da palavra de Deus. Porque Romanos fala que a fé, ela vem pelo ouvir. Irmão, se me falta fé, me falta palavra. Me falta a palavra de Deus. Quanto mais palavra, irmãos, e na quarta-feira do Alimento Diário, irmão toca isso. O irmão diz assim, Senhor Jesus, deixa eu ler aqui, irmãos. Quando cremos na palavra, a fé é gerada. E essa fé gera uma força dentro de nós. Percebe, irmãos? O que me falta, irmãos, não é estar na mente analisando. Pelo contrário, isso sobra muitas vezes em nós. Mas o que me falta é a palavra de Deus. Preciso voltar a essa palavra, irmãos. E essa palavra vai gerar essa fé dentro de nós. Irmãos, quando essa fé é gerada, irmãos, é essa fé que toca em Deus. É dessa maneira que nós podemos... O versículo que o Ricardo leu de Hebreus 11, né? A fé é a certeza. Como é que eu vou ter certeza, irmãos? É por meio da palavra. Louvado seja o Senhor. Amém. Senhor Jesus, irmãos, quando a gente lê a palavra, principalmente ali naquele contexto do Antigo Testamento, a gente pode olhar que eu acho que a coisa que talvez mais insultasse o Senhor era quando o povo duvidava da palavra dele. Porque o Senhor falava... Assim? Aleluia. Porque quando o Senhor falava, muitas vezes o povo questionava o falar do Senhor. Ou questionava diretamente, mas o que eu toco é isso, quando ele questionava por quem o Senhor estava falando. E aí muito interessante isso, irmãos. Os tessalonicenses, eles criam que a palavra que Paulo estava falando, de fato era a palavra de Deus. Então, se eles não crescem nisso, eles não estavam crendo no falar do Senhor. E o Senhor seria um insulto e uma ofensa ao Senhor do mesmo jeito. Então, de fato, a gente precisa crer e a gente precisa pedir, Senhor, me dá fé, me dá mais fé para aquele isso. Mas onde é que vem essa fé? Justamente por meio da palavra. E aí, quando a gente vai lá em Apocalipse, a gente nota que duas coisas são cruciais para o Senhor. É o nome, a gente começou desfrutando essa reunião. Que doce nome, sublime nome, precioso nome, é o nome de Jesus. Então, irmãos, nós somos o povo que se chama pelo nome do Senhor. Nós invocamos o nome do Senhor. O nome era aquilo que caracterizava o povo. Quando Paulo estava perseguindo os cristãos, ele perseguia quem estava invocando o nome do Senhor. Nós invocamos o nome do Senhor. Mas, irmãos, é o nome e a palavra. Porque pelo nome nós chamamos o Senhor. Nós declaramos nossa dependência dele. Mas a palavra, principalmente aquela palavra que o Senhor fala por meio dos profetas que ele constitui na igreja, irmãos, é a palavra de direção. É o que Deus quer, o que ele espera de nós. Senão a gente vai estar como Caim, oferecendo ao Senhor um sacrifício que não é como o que o Senhor quis. E o Senhor não se agradou. Então, irmãos, vamos entrar na palavra,
vamos ter esse amor reverente pela palavra, não vamos perder o primeiro amor. Não vamos perder o amor reverente por essa palavra, mas vamos ser fiéis a ela. Tanto recebendo quanto passando, que a gente passe exatamente como o Senhor quer que passemos. Senhor Jesus. Amém, irmãos? Ainda quem quiser vir compartilhar aqui, ainda há tempo. Senão eu vou direto aos avisos, tá? Amém pela palavra do Senhor, né? Essa palavra que foi compartilhada hoje para nós, foi uma palavra para que nós possamos receber com humildade no nosso coração. É uma palavra para ajudar a mim e ajudar você a tirar o véu e ver que o Senhor ele quer avançar no nosso meio. E para que ele possa avançar, nós precisamos tirar de nós toda a complicação, tudo aquilo que possa, irmãos, impedir do Senhor crescer em nós. Nós só iremos guerrear com o inimigo se nós estivermos totalmente puros diante do Senhor. Porque o inimigo, ele não brinca. Nós sempre temos compartilhado que a munição do inimigo ela é verdadeira. Quando ele atira é para nos matar, é para nos desmotivar, principalmente como família, né? Como irmãos que estão à frente da igreja, com relação a pai e filhos. Nós compartilhamos aqui a luta para que nós pudéssemos estar aqui e a alegria dos irmãos em vir para esse local, para que nós possamos desfrutar da palavra, tocar no sentimento que o irmão quis passar para nós. E a alegria que a irmã estava para vir para a primeira reunião nesse local e, infelizmente, ela quebrou o pé, a irmã Joséilza, vai ficar internada lá no Hospital do Trauma para fazer uma cirurgia. Mas que nós possamos, irmãos, entregar essa situação ao Senhor, né? Porque o Senhor, Ele quer nos ver tocando na sua palavra, com realidade e com fé, né? Quando nós fazemos isso, irmãos, nós edificamos a igreja. E eu creio que o meu e o sentimento de cada um dos irmãos que estão aqui é edificar a igreja, para que todos nós possamos reinar. Esse é o sentimento. E que alegria, né? Ver os irmãos aqui. E amanhã nós teremos a ceia do Senhor, né? O partir do pão. Que todos os irmãos possam estar aqui amanhã novamente. E que aqueles que não puderam estar, eu creio que amanhã vai estar aqui conosco. Nós não estamos transmitindo a reunião ao vivo, né, por problemas na internet. A internet aqui ela não é muito boa. Então, pode haver falhas, mas está sendo gravada e eu creio que... Acho que hoje ainda o Ian vai colocar no canal da igreja e aqueles que não puderam ouvir ao vivo, né, vão desfrutar no YouTube, tá bom? Queremos agradecer aqui os irmãos de Natal, né? A alegria no rosto do Léo, né? Que Deus o abençoe desde já, né? Eu não podia ser infiel, né? Assim como eu fui com o Vitor, como eu fui com o Samuel, né?
com a Amanda, eu também tenho que apresentar você, né? Com a sua amada. Sejam bem-vindos, né? Aí os pais da Esté e a irmã da Esté. Creio que vão vir mais vezes aqui a Campina Grande, tá bom? É uma alegria para nós. E amanhã, irmãos, teremos mais outros irmãos de Natal, né? Os irmãos são de Natal e hoje já está chegando um casal de Natal, vai ficar lá em casa. A Simara e o Vinícius, né? Estão vindo, acho que já deve estar já chegando aqui em Campina Grande. E amanhã também está vindo o Carlos Silva com outros irmãos de Natal e está vindo também irmãs de João Pessoa. Porque amanhã nós teremos, após a reunião, o Carlos Silva vai liberar a palavra do alimento diário. E após a palavra, nós teremos um almoço aqui. As irmãs vão almoçar aqui nesse ambiente agradável, graças ao Senhor. Porque logo após o almoço com as irmãs, Carlos Silva vai dar uma palavra de encorajamento para as irmãs com relação ao congresso das irmãs aqui da região 4, né? A Adriana, ela esteve lá em Sumaré, desfrutou do congresso, mas aquelas que não puderam ir, a Sumaré vão desfrutar aqui, do dia 13 ao dia 15 de outubro. Muitas irmãs já estão inscritas, né, as irmãs aqui de Campina Grande, e amanhã o Carlos Silva vai encorajar as irmãs com relação a, também, não sei se ele vai falar com relação à participação na organização, vai pedir apoio, né? Nós que iremos ceder aqui ao Congresso das Irmãs da Região 4, então nós podemos apoiar as irmãs que estão vindo das outras regiões, tá bom? E está se aproximando também a conferência de jovens, né? Chegamos a julho, né? Dia 28 a 30 de julho aqui no Hotel Garden, conferência de jovens, de 28 a 30, né, de julho. E muitos irmãos e irmãs inscritos aqui de Campina Grande já podem, irmãos, fazer o depósito na conta da igreja, tá? A igreja antecipou porque tinha um prazo para a gente fazer a inscrição dos irmãos e das irmãs. Mas você já pode fazer o depósito na conta da igreja. E digo mais, iremos precisar desse dinheiro o mais rápido possível para que a gente possa, irmãos, concluir lá o nosso local, tá? A gente colocou a equipe, eu passei um vídeo hoje, coloquei no grupo da igreja. E em uma semana eles concluíram, irmãos, todo o piso. Eu creio que é maior do que isso aqui, né, Mateus? O piso que eles fizeram, mais ou menos isso aqui, né? Então, em uma semana eles fizeram o piso. Na quinta-feira, a equipe da Supermix colocou lá o concreto, né? Concretou aquela segunda laje. Mas, irmãos, nós temos que cobrir, né? Fazer a cobertura o mais rápido possível para que a gente... O nosso sentimento é ir para lá em 3 meses, né? Mas antes disso, nós temos que fazer a coberta, cobrir. Por isso que nós precisamos que os irmãos façam o depósito na conta da igreja. Amanhã nós teremos a oferta, nós iríamos fazer hoje, mas optamos por fazer amanhã a nossa oferta, que é feita todo sábado. Então os irmãos orem diante do Senhor para amanhã fazer a sua oferta. Hoje compramos o porcelanato. 250 metros de porcelanato já está comprado, a argamassa já está comprada, né? Dividimos em 10 parcelas, tá? Se você quer participar da graça, pode também participar da oferta da compra do porcelanato. Formar um grupo, deu R$1.056 cada parcela. Aí você diz, eu quero participar de uma cota. Então você vai lá, deposita na conta da igreja e diz, ó, isso aí é a minha cota para o porcelanato, tá bom? E nós dividimos, irmãos, porque nós vamos precisar do dinheiro para fazer a coberta. Aí eu comuniquei hoje ao Ricardo com relação ao nosso desejo, o sentimento de fazer a área de lazer lá na segunda laje. Aí, irmãos, nós precisamos exercitar a fé. Ainda bem que a palavra hoje foi sobre fé. Então vamos exercitar a fé, porque só pela fé é que nós podemos fazer isso aí, tá? O caixa da igreja não é possível, já foi concluído, mas a fé, tudo é possível ao que crê. Mas antes disso nós iremos cobrir. Se a oferta entrar, nós fazemos a área de lazer lá na segunda laje, tá bom?
partir de agora vamos exercitar a fé. Jesus é o Senhor, né? Então, irmãos, vamos ficar de pé para a gente encerrar a reunião. Agradecer a presença de todos os irmãos. Convidar o irmão Josiano para fazer a oração final aqui. E contamos com todos os irmãos amanhã. Amém. Vitor falou aqui sobre cantina, mas realmente a cantina, irmãos, mas aí é uma oferta da irmã Socorro para todos os irmãos aí degustar. É o quê? Das irmãs. Porque uma fez um mancuzá, a outra fez um café. Então aí, louvado seja o Senhor pelas irmãs da igreja em Campina Grande. Vamos desfrutar aí da cantina gratuita, tá? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, te somos gratos, Senhor. Senhor, mais uma vez, o Senhor veio falar para nós nessa noite. Senhor, tua palavra promove em nós fé, Senhor, e que essa fé possa ser operante, Senhor, que nós possamos praticar a tua palavra, Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor, nesse momento, Senhor, rogamos a Ti pela saúde e restabelecimento da saúde da irmãzinha. Ó Senhor Jesus, Senhor, Tu sabe todas as coisas, Senhor. Tudo está sob o Teu controle. Senhor, pedimos que o Senhor possa fortalecer, Senhor, a fé e o espírito da irmã, para que ela possa passar por essa, Senhor. Ó, glorificando o Teu santo nome. Senhor, também te pedimos, Senhor, pelo nosso local de reunião. Ó Senhor Jesus, o Senhor sabe do nosso coração. A nossa intenção de fazer o melhor para os irmãos, para receber os irmãos, Senhor, para cuidar da Tua igreja. Ó Senhor Jesus, Senhor, mas o Senhor também sabe das nossas possibilidades. Por isso que pedimos ao Senhor que o Senhor venha nos ajudar, como de fato o Senhor sempre tem nos ajudado. Ó Senhor Jesus, no mais te pedimos para o restante dessa noite, que o Senhor possa nos guardar de todo o mal e encoraje a cada um de nós, não só os que estão aqui, mas os que estiveram ausentes hoje, para que possamos estar todos juntos amanhã, celebrando uma festa ao Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Senhor Jesus. Irmãos, com relação às crianças, pedimos a compreensão dos irmãos, tá? Nós não temos uma sala para fazer o serviço adequado para as crianças. Por isso é improvisado ali fora. E como também tem uma área aqui muito grande, aqui, essa cortina aqui é uma área, se não chover, amanhã a gente pode colocar as crianças aqui de lado, tá bom? Jesus é o Senhor.